Ser cristão é, acima de tudo, servir a Cristo e obedecer aos padrões por Ele instituídos e determinados. E por que será que alguns cristãos, às vezes com 10, 20, 30, 40 anos de igreja, atravessam anos seguidos sem crescer espiritualmente, sem avançar em confiança na fé, permanecendo como verdadeiros bebês espirituais, sempre se lamentando, murmurando, como o nosso Bispo Fernando tão bem falou sobre esse tema na pregação do dia 6 de junho do corrente ano, cheios de tropeço na vida, enquanto outros rapidamente se amadurecem e com pouco tempo de igreja, de estudo da palavra, logo voam e têm expressões e atitudes amadurecidas. Muitos alegam que isso se dá em decorrência da sua personalidade e que por, às vezes, serem introspectivos, às vezes por serem arredios, tímidos, isso traz dificuldade ao seu crescimento espiritual. Será que pelo fato de terem crescido em um ambiente religioso, onde os seus pais lhes ensinaram a orar a Deus, cantarem louvores, foram ensinados a ler a Bíblia? Será que por isso o desenvolvimento destas pessoas é mais rápido e consistente? Na verdade, o grande diferencial entre esses dois tipos de cristãos, os que crescem espiritualmente rápido e os que não, é que os do primeiro grupo crescem porque têm fome, têm sede de justiça e os outros não. Existem irmãos que são verdadeiros gigantes espirituais, que nem sempre demonstram claramente essa sua força, mas na realidade, quando se lhes oferece alguma circunstância em que podem fazer valer a sua força espiritual, fazem isso de uma maneira tão destacada que salta aos olhos de todos. O segredo dessa força espiritual está no crescimento, e esse crescimento é causado pelo apetite espiritual que as caracteriza. Fazendo um paralelo com o contexto físico, nós podemos observar que quando os nossos filhos comem pouco, quando os nossos filhos alimentam-se mal, eles emagrecem. Eles ficam fracos, sem coragem para nada, preguiçosos nos estudos, indiferentes aos estímulos que os cercam e deveriam levá-los a mexer-se, agitar-se, reagir, como acontece com a maioria das crianças saudáveis. Torna-se muito fácil observar que a criança que não se alimenta adequadamente é débil e geralmente apática. Em termos espirituais, acontece algo muito semelhante. O cristão que não se alimenta espiritualmente jamais cresce. O seu apetite precisa ser espontâneo. Ele precisa ter fome e sede para comer e beber do alimento do Senhor. E isso depende de cada um individualmente. É um processo que depende de uma atitude, é um processo que depende de uma disposição para as atividades do reino. Ou ele tem apetite pelas coisas de Deus, ou vai estagnar, permanecendo sempre raquítico, criança da fé. Não estou dizendo que as pessoas à sua volta, como seu líder espiritual, por exemplo, não o influenciem nesse desenvolvimento. Isso é importante, porém, se não houver a vontade expressa, se não houver a vontade visível, nada vai acontecer. É como uma criança cuja mãe faz de tudo para ela se alimentar bem, sem sucesso, porque o estômago dessa criança está bloqueado, ela está avessa a qualquer tipo de comida, por mais atraente que seja. O nosso alimento é a palavra de Deus. E quanto mais nos alimentamos dela, mais nós nos desenvolvemos, mais nós crescemos, progredimos, tornamos-nos adultos, não mais necessitados de leite. Eis a razão porque em nossa igreja nós priorizamos tanto a leitura bíblica diária,
a presença aos cultos, que são verdadeiros estudos bíblicos. E para as nossas crianças, nós temos os CIDs, que é o culto em uma linguagem própria e adequada para cada uma das faixas etárias, desde os pequeninos até os adolescentes, porque ainda precisam de uma assistência específica. Oferecemos alimento sólido para os irmãos que o Senhor tem trazido para os nossos cuidados pastorais. Não nos iludamos. Cristão que não tem convívio com Deus, que não separa um tempo para ter intimidade com o Senhor, cristão que não ora, cristão que não lê a Bíblia, não vai à igreja, nem busca ter convívio com os irmãos, acaba adoecendo, porque essa efervescência, essa busca, essa inquietação por adquirir mais conhecimento, que fará de nós pessoas espiritualmente saudáveis e firmes. Quero trazer para essa nossa reflexão bíblica o exemplo de um irmão nosso, que devemos tê-lo como referência para as nossas vidas. Davi foi alguém que tinha sede, ele tinha fome de Deus. E os seus salmos eram desabafo e conforto para o seu coração, e eles, de fato, respondem a muitas das nossas inquietações, das nossas dúvidas, das nossas angústias, e aquietam o espírito atribulado. Salmo 63:1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Que palavra profunda, que sede infinita Davi tinha de Deus. E Deus o amava tanto que dizia ser ele o homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Davi almejava o Senhor, por isso ele cresceu tanto, foi um gigante na confiança da fé. Muitos crentes não crescem, dão muito problema na igreja, dão problema em casa, em todo lado, porque vivem engatinhando e não se desenvolvem. Grande parte dos cristãos sentem uma total indiferença pela igreja, pela Bíblia, pela oração, e quando vão à igreja é mais por um hábito, por uma tradição, uma oportunidade de sair de suas casas para encontrar pessoas. Para esses, ouvir a palavra é cansativo, provoca-lhes fadiga, sono, pois o que desejam é a bênção, não a comunhão, não o abençoador. São crianças, são infantis, são imaturos, e é muito triste nós tomarmos conhecimento que muitos dos piores exemplos nos dias atuais são de pessoas saídas de igrejas. Por isso, é tão importante que os cristãos tenham apetite de Deus cada vez maior para que possam vir a ser exemplo e dar bom testemunho de Cristo, a luz que brilha e ilumina o caminho dos que estão perdidos e sem rumo. Que todos nós sejamos cristãos verdadeiros, que todos nós tenhamos cada vez mais vontade de servir a Cristo e seguir os padrões por Ele instituídos e determinados, e que essa sua semana tenha muitas bênçãos daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.